paçoca, coisa pilada. Posso falar agora meu? Agora não lembro. O meu é jurema, a planta que tem a planta de espinhos. O meu é cipó, que as árvores ficam nas outras árvores. O meu é pipoca, milho muito arrebentado. A gente está fazendo um projeto que é assim, a gente está falando dos indígenas que desapareceram. Aqui no segundo ano A, a gente estudou sobre os indígenas que apareceram no Ceará. E também sobre como eles desapareceram na época da colonização, o que os portugueses fizeram eles trabalharem muito duro. Por isso alguns povos desapareceram no meio da guerra, na colonização. Alguns povos desapareceram e hoje em dia só temos 15 povos no Ceará. Foi porque quando os colonizadores chegaram, fizeram eles trabalharem duro como a exigisse. Obrigaram eles a fazer coisas, tudo que eles mandaram, eles tinham que fazer. Ou eles davam um castigo muito grande. Não votem na PL 191. Ela vai fazer tudo de mal para eles, em vez de fazer tudo de bem. Você sabia que os curumins têm uma língua diferente de português, que é Guarani? Os curumins respeitam os animais. Os curumins gostam de se pintar. Os curumins gostam de tomar banho de rio. Os curumins caçam os seus pais. Os curumins, eles brincam de pega-pega, esconde-esconde e outras brincadeiras que a gente não brinca na cidade. Os curumins, eles brincam juntos de brincadeiras simples. E você sabia que os curumins aprendem o princípio da vida brincando? O nosso trabalho é sobre os troncos velhos. São as pessoas mais velhas da nossa família. A pergunta é, quem são os seus troncos velhos? Várias pessoas das famílias de pessoas da nossa família vão vir aqui escrever lembranças ou quem são. Não, quem são nossos troncos velhos? Nós estamos agora apresentando mitos indígenas sobre o universo, como a história do Sol e a Lua, por exemplo. Eu vim falar sobre um mito da origem do fogo. Eu vim falar sobre o mito da origem do fogo, que é extremamente importante para diferentes culturas. Eu vim explicar o que é mito. Mitos são histórias de diversos povos que explicam a origem de várias coisas. A gente vai falar um mito sobre a origem da Lua, do Sol, e tem vários mitos de diversos povos. A gente está aqui, eu sou do sexto ano A, e esse aqui é a redação do sexto ano A. E os nossos cartazes são sobre racismo e falando sobre assuntos, né, relacionados ao racismo. E, por exemplo, esse é a análise de um poema que fala sobre uma família de mulheres que sempre foram discriminadas por causa, né, da cor da sua pele. E esse é obras de pessoas negras, esses são autores negros, e aqueles são livros que retratam sobre racismo. E é isso, o nosso tema, a gente está falando sobre racismo, e os cartazes são sobre isso. Pronto, acabou. A gente fez um trabalho sobre o Paulo Anassé, que ele está se candidatando a deputado do Ceará. E na minha parte da pesquisa, eu pesquisei sobre o que ele defende, que seriam, ele pretende defender
os movimentos sociais, trabalhistas, LGBTQIA+, e também pretende proteger o meio ambiente e também os territórios indígenas. Paula é da etnia Anassé, e os Anassés são um povo indígena que habita o nosso estado, o estado do Ceará, e os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. E ele está se candidatando ao Senado do Ceará. O Mário Juruna, ele foi o primeiro político indígena a ser eleito. Ele era deputado federal, representando o Rio de Janeiro. Ele nasceu na aldeia Chevanté, no Mato Grosso. E durante seu cargo, que durou 4 anos, ele passou criticando o Estatuto do Indígena e lutando para mais direitos do indígena. Ele também foi responsável pela criação da Comissão Permanente do Indígena no Congresso Nacional, e ele morreu em 2002 em Brasília, por causa de complicações com diabetes. Sua frase mais famosa foi: primeiramente, o índio precisa de terra. O índio tem terra e o branco tem que respeitar essa terra. É Marcos Chucuru, da tribo Chucuru. Explica aí pra mim. Ele se chama Cacique Marquinhos e nasceu na tribo Chucuru. Ele, na infância, o pai dele morreu por explorações das áreas indígenas. E desde pequeno ele queria lutar pelos indígenas, pelas terras que estavam sendo dominadas. E ele agora, hoje em dia, está sendo prefeito da cidade em Pernambuco e está lutando para ser mais e lutar com os indígenas para recuperar as terras dos indígenas, dos povos. Nós somos do 9º ano, meu nome é Pedro José Lessa Almeida, eu estou aqui com Arthur Pereira e a gente vai falar aqui sobre um pouco sobre os indígenas, que é um caso assim, simplesmente felicidade. A gente vai falar aqui sobre o acampamento Terra Livre primeiro, que o Davi Lima Verde já irá falar aqui sobre o acampamento Terra Livre. Ele vai explicar melhor. O acampamento Terra Livre é uma reunião dos indígenas em Brasília para eles discutirem sobre assuntos atuais, para a própria segurança deles, como a demarcação de territórios e contra a PL 21, PL 191, na verdade. E aqui o Arthur vai explicar mais sobre a PL 191. Sim, o PL, né, que é o Projeto de Lei 191, ele regulamentariza a exploração de terras indígenas que são protegidas por lei, para mineradoras, ou seja, uma exploração mineral, uma exploração hídrica, ou seja, mineradoras podem chegar lá, destruir tudo, e isso vai estar dentro da lei. E aqui eu estou com a Constituição de 1988, e aqui fala claramente no artigo 231 que para isso acontecer, isso pode ser acontecido, tipo, uma mineradora chegar lá e explorar recursos de terras indígenas protegidas, sendo que essas terras têm que ser os indígenas que estão vivendo nela têm que concordar com isso. Ou seja, os dois têm que estar de acordo que essa terra vai ser explorada, o que não está acontecendo. Ou seja, não era nem para estar sendo discutido, porque é inconstitucional. Beleza, eu vou falar aqui sobre a demarcação de territórios, 2 tipos que estão sendo muito falados na mídia ultimamente. Um deles é o garimpo, que é a maior prática ilegal contra os indígenas. Eles atacam com muita violência, com muito desrespeito à cultura indígena. E um dado importante da gente se falar é que hoje em dia algumas áreas estão com mais de 46% marcadas pelo garimpo. Isso é muito importante porque essas áreas estão sendo mais marcadas pelos garimpeiros do que pelos próprios indígenas. E outro dado que eu vou falar aqui é sobre o marco temporal, que é uma lei, na verdade é um projeto, analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que fala sobre a promulgação dos indígenas terem suas terras. Eles só devem ter suas terras antes da proclamação da Constituição de 1988. Ou seja, se eles não tiverem nascidos
antes da promulgação, eles não têm direito às suas terras. Ou seja, isso é inaceitável. Terminando aqui a nossa fala, salve os indígenas. A gente fica discutindo qual seria a solução para tudo isso, para todos esses problemas. E a gente estava usando o termo aldeamento da política, ou seja, trazer os indígenas para a política, porque nenhum povo vai conseguir defender melhor os indígenas do que os próprios indígenas, porque eles sabem o que eles precisam. Então a gente tem que investir em votar em políticos indígenas, em votar na maioria. A gente tem que dar voz para os indígenas.
gente só fica doente, porque se esquece que a tal atitude. Muda a doença continuamente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, sem ser pressionado bem no mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar o amanhecer a gente inventa. Tem gente que pode sanar, mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sempre a corda arrebenta, só se a luz apagar. Eu vou Yeah.